Olá, olá. Vamos começar daqui a pouquinho. Esperando o pessoal entrar. Só esperar a professora Elisângela também entrar. Ó, já chegou. Só esperar um pouquinho. Tá chegando. Olá. Olá, Olá. Tudo bom dia. bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito prazer, professora. Prazer é todo Prazer meu. é todo meu. Então, hoje recebemos a incumbência de discutir sobre inovação nesse contexto da pandemia, né? Isso. Isso. É um tema É um tema bastante, bastante, né? no âmbito No da âmbito da economia, nesse nesse momento momento de de pandemia, né, se tornou se um tornou ponto pontual. central. Então, eu acho que Então, é eu bem acho que é bem bom bom a gente a gente discutir. discutir. Com certeza, com certeza. Acho que a inovação sempre foi importante e agora está se mostrando ainda mais necessária, né? Pode ser decisiva. Exatamente. E a ciência, então, nem se fala. É, É, lembrar que andam lembra que juntos. tá um junto. É, Desculpa, acho que eu não sei se é a minha conexão ou é a sua, mas tá cortando um pouco a sua fala. tá, Tá, vamos vamos, pode melhor. repetir de novo o que tu falou agora? É, É, o o investimento investimento em em ciência, ciência, em ensino, pesquisa, pesquisa, resulta em não tem inovação, inovação, né? sim, né? Então Não podem não ser podem ser dissociados. Sim, com certeza. fundamentais. Sim, com certeza. Acho que essa pandemia, inclusive, vem mostrando que realmente isso não pode ser dissociado, que há uma urgência da gente conectar ainda mais, acho, né, a universidade com outras instituições de pesquisa e com empresas, né? Acho que no mundo a gente, em outros países, a gente tem mais exemplos dessa conexão entre universidade e empresas, né? A inovação aberta que a gente chama, mas no Brasil me parece, né, que isso ainda é um pouco incipiente, assim, né? E eu acho que esse momento pode ser um momento bem importante da gente finalmente unir esses agentes, né? É, Entrando Tanto diretamente diretamente no Brasil, no né? Brasil, né? A gente pode A gente pensar em pode vários. pensar em vários. Se a gente Se a gente nosso nosso passado passar relativamente relativamente bem, a gente vai a ver que o gente vai Brasil ver que o Brasil caminhou de de avançar avançar a a maior maior indústria indústria, e e então aproximar aproximar os países que hoje países que hoje estão estão desenvolvidos, desenvolvidos, mas que em mas que em determinado determinado tempo o Brasil o Brasil representou, né? Pode né, colocar pode esse colocar esse marquinho dos anos marquinho dos 80. anos 80. E a E gente a tem gente tem dado em relação em aos demais, relação aos demais, né? né? Então, Então, tem, olhando para olhando para os os números, números, ter qualquer de qualquer juiz, mas olhando mas olhando o que a que a tem, gente tem, a gente vai a ver gente vai ver uma queda ou uma ou uma estagnação estagnação do que é que é investido investido em em tecnologia. tecnologia. Sim. Por exemplo, Por exemplo, se a gente a a Coreia, Coreia
envolvido, e que lá em lá em 60 60 era muito era muito parecido, parecido, ou era ou até mesmo era muito até mesmo forte muito no Brasil, forte no Brasil, vai a ver gente que um vai ver que um segredo segredo dele dele foi o foi investimento o em investimento em pesquisa, em pesquisa, em educação, educação, né, em né, em tecnologia. tecnologia. Isso foi Agora, fora, né? né? Uhum. Hoje Hoje é em é torno de em torno de 1,2% 1,2% do do PIB. PIB. Se a gente Se a olhar gente olhar para o governo, para para os o governo, governos, se a gente olhar se a para o gente Brasil, olhar para o Brasil, era o ponto era o 6. ponto 6. Lembrando que Lembrando que na existe todo existe todo um setor privado que investe mais. e Sim. aqui no Brasil No não, Brasil não, né? Uhum. né? Então, Então, investe investe muito muito em em ciência, ciência, tecnologia, em pesquisa, pesquisa, né? E esses E resultados esses resultados ficaram bastante bastante práticos, né? bastante Bastante evidentes evidentes agora na na pandemia. pandemia. Não sei se você quer Se você comentar. quer comentar. Sim, com certeza. Ah, a falta de investimento, ou o baixo investimento em inovação, acabam, né, nesse momento de pandemia, ressaltam ainda mais as nossas dificuldades, né? Porque nesse momento em que está todo mundo precisando de recursos para achar soluções, né, para esse evento inédito e totalmente desconhecido, se a gente tivesse uma estrutura melhor, com certeza a nossa capacidade de reação seria muito melhor, né? Então, esse momento tem ressaltado muito as nossas dificuldades, né? Por outro lado, eu acho que ainda tem iniciativas positivas, né? Mesmo que com todas as dificuldades, eu acho que ainda tem algum esforço em resolver, né? Em achar soluções para a pandemia, né? E aí a gente vai tanto para o lado da saúde, né? Então há pesquisa na tentativa de encontrar vacina, de melhorar os tratamentos, ou de até também dar suporte, né, à infraestrutura hospitalar, né? Eu tenho acompanhado, tem muitas iniciativas de produzir respiradores, e novas formas, né, de produção de respiradores com baixo custo, ou também outras formas de desinfecção, né? Então, acho que tem um esforço, e eu imagino que se com mais estrutura e mais investimento, o que nós não poderíamos fazer, né? Se mesmo com toda a nossa dificuldade, a gente ainda consegue entregar algo positivo, né? E falando assim em reagentes, o que a gente vê muito essa dificuldade de encontrar reagentes para que a gente possa poder testar mais, né? Se nós tivéssemos investido antes em toda a estrutura de ciência, toda a estrutura de pesquisa, com certeza o nosso poder de testagem e de combate seria muito melhor, né? Então, vai na linha do que a senhora mesmo trouxe, né? Claro, por Claro, favor, por favor, não me. eu Eu concordo plenamente, né? A né? gente está o que a gente porque a gente tem. mesmo porque Mesmo não dá porque não dá para investimento agora. agora. Né? Quem fez Sim. o investimento, Quem fez o investimento, quem não fez, quem não fez, tem que fazer tempo. E felizmente, Infelizmente, é um muito duro importante. muito importante. Cidades públicas, temos institutos de pesquisa, né? Mas a gente tem Eu vou nacionais para fazer essa essa conexão. Por exemplo, a Coreia adotou o sistema de classificar e testar todo mundo. Sim. Né? Foi uma estratégia. Se você Se você for ver, não é um fim. fim. Então, foi um outro
E o o crédito crédito do filho filho espécie o espécie emergencial emergencial dele diretamente no celular de 12 milhões de milhões de pessoas pessoas em alguns em dias. alguns dias. Nenhuma Nenhuma delas delas fila, precisou precisou fazer agora, Uhum. né? questão de Questão de colocar o dinheiro dessa da pessoa, pessoa, fica fica dentro de dentro casa, de casa, né? né? A A gente gente tem tem esses esses exemplos. exemplos. Tem o exemplo Tem da o Nova exemplo da Zelândia, Nova Zelândia, saúde como bem saúde como bem para para todos, todos, Uhum. e que fizeram toda a toda a diferença diferença na hora na hora de de lidar pandemia. com a pandemia. E a gente tem um E a gente exemplo tem um exemplo que que produz produz 90% 90% de tudo de aquilo tudo que é aquilo que é farmacêutica, química, médico, médico, hospitalar, hospitalar, né? Sim. né? Gente, Gente, enquanto isso, né? nossa Nossa indústria indústria é 1% do PIB 1% do PIB. lá Lá representa, representa 4%, né? né? Então a gente andou perdendo oportunidades oportunidades por décadas, décadas, pensar no pensar no papel papel da da tecnologia, da indústria, indústria, fabricar esses aqui, aqui, testes, esses esses equipamentos equipamentos inspiradores, né? Uhum. né? Ao invés de ter viu, né? viu, né? A A gente trataria trataria, Sim. né? né? Unidos, Pegando governo governo federal, estados, dados, né? Então a gente Então a viu gente viu coisa esse absurda absurdo e que não que não precisariam precisariam tendo tendo teste, conferido a importância, distância, então, investimento investimento em pesquisa, em pesquisa e tecnologia e inovação. inovação. Com certeza, com certeza. É uma pena, na verdade. Eu espero que esse momento consiga reforçar toda a necessidade que nós temos de investir e valorizar cada vez mais, né, a inovação, a ciência, o papel da universidade, né? Acho que essa discussão está entrando num momento que a universidade vinha sendo questionada, né? E as respostas estão vindo justamente de quem mais está estudando, de quem mais está focado em resolver o problema, né? Só que para tu resolver isso, tem todo um background, né? Ninguém do dia para a noite passa a pensar em como resolver, em como desenvolver uma vacina, em como desenvolver novos medicamentos. Isso tudo é resultado de um esforço prévio, né? De um conhecimento prévio. Então, quer dizer que a universidade, as instituições de pesquisa, né, têm um papel fundamental. E aí a gente acaba reforçando, eu falo a gente como doutoranda, né, acaba reforçando o nosso papel para a sociedade, né, que a gente sim traz soluções, pode trazer soluções importantes, né. Então, eu espero mesmo que a gente no Brasil consiga encontrar o nosso valor e a partir daí mude, então, né, a nossa participação no mercado de modo geral, né? A essa essa situação situação para mais para mais ela veio trazer muitas muitas coisas. Uma Uma delas delas foi você você investir investir em ciência e em ciência e tecnologia tecnologia constantemente como forma forma planejar o planejar o desenvolvimento. desenvolvimento. Isso. Né? Não é só investir ou ter recursos recursos para para fazer à frente à pandemia. pandemia. Eu vou dar Eu vou dar dois exemplos que exemplos eu acho muito muito interessante interessantes e que e o que Brasil o Brasil também a a questão da da habilidade habilidade da sua da sua própria, própria, né? né? Então, Então, a gente gente precisa vai vivenciar vivenciar momentos de guerra. momentos de guerra. Ou tem Ou tem leis leis para para isso, em que em que as rapidamente rapidamente mudaram mudaram então, então param a param a produzir produzir para enfrentar para a enfrentar a pandemia. pandemia.
A gente tem A gente tem dois casos, né? né? Um deles é Um o deles é o Vietnã e o Uhum. outro e o outro é o próprio Estados Unidos. Estados Unidos. Então, o Então, Vietnã, o Vietnã, ele conseguiu tempo recorde de testes. de testes. Uhum. E os Estados Unidos, como tem E os a Estados sua Unidos lei, tem a sua lei, né? de guerra, Lei de guerra, gosto máscaras, 3M, 3M, as as produtoras de produtoras de automóveis, automóveis, usaram usaram esse pano para para respirador. respirador. E o Brasil tem E o também essa tem também essa atividade que é bastante complexo, que é bastante né? complexo, né? Sim, sim. Ainda houve algumas iniciativas, né, de assessorar em alguma medida essas empresas de respiradores, né, e usar a capacidade ociosa das empresas para atender essa demanda, né? Mas ainda assim a gente esbarra em muitas dificuldades, né, estruturais, né, que a gente tem. Então, é bem isso que tu falou, né? Então, desculpa, mas com essa nossa História, né? Sim. Pegando a pegando a ciência, ciência, o desenvolvimento, ainda ainda essa essa pesquisa pesquisa fosse fosse uma parceria privada, então então a gente se depara com isso. Professora, acho que o pessoal está falando que a sua fala está cortando. Não sei se tem algum local na sua casa que a internet possa estar funcionando melhor. Eu vou tentar trocar de lugar. Tá. Talvez eu estou perto de Talvez eu estou perto de outros equipamentos e seja isso. Será que está melhor? Acho que sim. Tá. Então acho que podemos continuar. Sim. Bom, então o que eu falei, né? Que a gente até tem algumas iniciativas dessas no Brasil, teve algumas iniciativas, mas a gente esbarra sempre na questão estrutural, né? E nas dificuldades que a gente já comentou aqui, né? Mas o que eu queria também comentar, mais pensando a nível de empresa, né? Que pelo menos assim, eu acompanhei alguns dados da Confederação Nacional das Indústrias, né? E numa pesquisa que eles fizeram, eles disseram que 68% das empresas alteraram em alguma medida, mudaram em alguma medida ou seu processo produtivo, ou a forma em que eles comercializam, né? Seja produtos ou serviços, ou a forma de gestão, ou a logística, nesse momento de pandemia, né? Claro que uma coisa que me chama um pouco a atenção é entender se isso é realmente uma inovação, né? Porque até um pouco pela minha experiência, enquanto que eu já trabalhei com consultoria, né, voltada para a área de inovação, o que eu percebo assim que muitos empresários também não sabem o que é exatamente inovação, né? Então, eu me pergunto, será que é mesmo inovação, né? Porque a pesquisa funciona da seguinte forma: os próprios empresários disseram que implementaram alguma inovação, e aí as principais eram nesse sentido. Claro que essas medidas são importantes para que essas empresas se mantenham minimamente ativas, né? Então, que bom que existiu em alguma medida essa possibilidade. Agora, acho que num segundo momento a gente precisa incentivar esses ecossistemas de inovação, né? E para que a inovação seja, não digo que disruptiva, mas mais profunda, trazendo benefícios para a produtividade, né? E tudo mais que envolve.
Eu não sei como é que tu também vê esse movimento de mudança, né? Em decorrência da pandemia, pensando nas empresas mesmo. Eu acredito Eu que acredito o Pro que tá Vamos ver. melhora. Tá cortando um pouquinho, eu acho ainda. Vamos ver, fala mais um pouquinho. Tá, vamos Se lá. eu- Vamos lá, então. É, É, isso que você isso que falou, você falou, atenção no sentido, atenção, no sentido, minha opinião, minha opinião, todas é essas todas essas inovações da da pandemia pandemia Tá cortando. ruim. Tá cortando um pouquinho ainda. Bom, vou tentar repetir. Vou tentar então. repetir, então. Tá. Eu acredito que Eu essas acredito que essas inovações para inovações para ou poder para se ou adaptar para ao se contexto adaptar ao contexto adverso. adverso. Uhum. Por que que eu não Por posso que que eu não posso classificar como inovações como de produto, inovações de processo ou para ou para atividade, sei lá, assunto, alguma coisa nesse sentido? Porque é um momento de Porque muita é um momento de muita incerteza. Então, eu Sim. Então, eu acredito que que o investimento em pesquisa, em pesquisa, em inovação, ela não acontece ela não acontece perfeitamente perfeitamente nesse tipo de contexto. É um Sim. negócio É um programado, negócio programado, é um negócio que é um negócio que depende pensa no do estado futuro. estado futuro. Então, né? eu acredito que Então, eu todas acredito que todas essas são inovações para são para sobrevivência sobrevivência e não para e não melhoria para melhoria de seu produto, do seu produto, processo. do seu processo. A gente Uhum. sabe que A gente sabe que vai ter elas pela internet, pela internet, adotar a forma de adotar a trabalho forma de trabalho de tudo home. isso, Tudo isso então, pra ter, né? né? Então, Então, eu eu acredito que é isso que está que é isso que acontecendo. está acontecendo. Eu fiz um Eu trabalho fiz um trabalho em que mostra que mostra que 2010, 2010, 2012 2012 pra cá, cá, não estão investindo. não estão investindo. Nem mesmo Sim. no momento Nem mesmo no momento que a queda dos que a juros queda se dos tornou juros se forte. tornou A forte. gente A gente tem teve um um ano ano pra cá, pra cá, né? né? Então, Então, teve teve um período que o juro que o caiu juro bastante. caiu bastante. Agora tá Agora barato com barato com capital, né? capital, né? Mas a gente Mas a gente analisou analisou um conjunto de um preços conjunto de capital de aberto. preços de capital aberto. Tem Tem na base na base da da Economática, Economática, de dados de dados de empresas. empresas. Ele mostra que Mostra que as empresas elas Uhum. reduziram elas reduziram dívida porque falta porque falta confiança. Sim. né? Quando né? essa confiança Quando vai essa vir? confiança vai vir? Quando o Quando mercado o mercado emissor para as emissor vendas para as vendas desse mercado interno, mercado principalmente, interno, principalmente, e também o mercado e também externo. o mercado externo. Então, eu acredito que Então, essas eu acredito que essas inovações são são inovações inovações voltadas e não e voltadas não a melhorar voltadas a melhorar o processo, de tudo mais que a gente tudo mais que a gente entende como tem contexto como contexto total potencial para investir. para investir. Irmã. Sim, sim, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Quando eu vi assim os dados, eu fiquei assim, né? Mas isso é uma adaptação, né? Não é algo que realmente mude, né? O nosso cenário, né? Porque a inovação ela pressupõe uma melhoria tanto para a empresa quanto para o cenário externo, né? Claro que a empresa precisa, então, nesse contexto, continuar atuando. E encontrou aí alguns mecanismos de continuar. Mas isso realmente não se configura também, na minha opinião, em algo mais profundo, né? Que é o que envolve a inovação, né? Exatamente. Exatamente. Alguém ali está pedindo para Alguém colocar. está pedindo para colocar. Eu acho que fica para Eu acho que fica para próxima. Eu não consigo Eu pegar. não consigo pegar agora. Sim, Eu não consigo pegar agora. nós estamos ainda
do modem aqui. Aprendendo um pouquinho a lidar com a própria tecnologia que estamos tratando em parte hoje. E na próxima, né? Isso, o nome do celular eu vou melhorar aqui. Pronto. Ah, eu baixei aqui também. Não sei se ajudou. Vão falando aí pra gente. O fone eu não consigo realmente pegar agora, tá? Fica pra próxima. Mas, assim, na minha opinião, é tudo isso, né? A inovação, ela é muito importante. Os países que lidaram bem com a pandemia são aqueles que conferiram em médio e longo prazo valor para as práticas inovativas. Obrigada pelo feedback. E o Brasil, ele decididamente não fez isso. Embora a Natália esteja deixado bem claro, né, Natália, que a gente tem um núcleo duro ainda no país e que consegue fazer frente a essas demandas, ainda que de forma defasada, né? Então, Sim. A gente teve 3 meses para ver essa pandemia. Porque ela começou na China, depois ela foi para a Itália, depois ela foi para a França, até que ela começou a endurecer aqui. A gente já estava vendo o que estava acontecendo. Isso nos deu alguma margem, mas não nos deu, basicamente, condições plenas. Por quê? Porque a gente não tem estrutura, né? A gente não tem investimento há anos. A gente trocou recurso que era para ser investido na pesquisa e no desenvolvimento para outras coisas que, infelizmente, não são fundamentais para o desenvolvimento de um país, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente, infelizmente, está deixando em segundo plano a coisa que talvez seja mais importante para o país voltar para a rota do desenvolvimento, que é investimento em pesquisa, em ciência, inovação, em educação de qualidade para todos, né? Sim. E isso pressupõe investimento em educação, né? Outro dia eu estava vendo um dado da PNAD, em que mais da metade da população adulta não tinha concluído o ensino médio, né? Então, a gente esbarra na questão da qualificação profissional, né? Também, entre outras coisas, né? Mas que é um fator fundamental no que envolve ciência e no que envolve ciência e inovação, né? É verdade. Você sabe que eu acho que a questão era o volume mesmo? Eu acho que melhorou bastante. Porque melhorou bastante a sua fala. Que pena que eu não me dei conta antes disso. Pois é, não, eu também. Eu sempre faço as minhas atividades, as minhas aulas, minhas palestras, tudo pelo Zoom, né? Sim, eu também. Meet, ou pelo Meet, e aí eu mesmo nunca usei celular. Eu só uso meu computador, porque eu acho mais fácil, mais simples, né? Mas, enfim, que bom que deu certo. Eu também. Também a minha experiência estava só no Zoom e Meeting. É verdade. Na live ainda não. Verdade. Mas se o pessoal quiser perguntar alguma coisa para a gente também, né? Eu acredito que a gente pode ter uns minutinhos ainda para responder, se eles quiserem. Até para mim aqui não tá. Eu sei que tem a contagem, não apareceu ainda, eu acho. Então, acho que ainda temos tempo. Tem uma meia hora ainda. Era um problema bem pequeno mesmo, e aí a gente achando que era conexão e tal, né? Sim, sim. Mas não é. Mas enfim, sabe? Eu acredito que tudo isso veio nos trazer, de certa forma, a realidade, né? A tônica da realidade, que é a importância da ciência e da inovação. Então, a gente deixou para trás durante pelo menos 3 décadas, né? Vem deixando, muda governo, muda a ênfase do governo, a política é a mesma, né? Com pequenas nuances, a gente tem uma preocupação reduzida com a questão da inovação, da ciência, da tecnologia. E agora fica difícil fazer frente a esses problemas trazidos pela pandemia, os mais simples que sejam. Por exemplo, você viabilizar uma ajuda financeira para alguém. Esse alguém, ele não tem conexão, ele não tem muitas vezes nem documento, ele não tem condição de ter acesso a isso. Isso é o mínimo numa pandemia que você precisa isolar pessoas, né?
Então, a gente tem ficado para trás. Outros países, e não são países ricos, não, porque tem países ricos que estão lidando mal com a pandemia. Tá? A gente tem um exemplo da Itália, que lidou mal. Né? A gente tem um exemplo dos Estados Unidos, que está lidando mal, embora o problema não seja dinheiro. E aí a gente vê que na Itália o sistema de saúde é público e nos Estados Unidos é predominantemente privado. Então, são questões que ultrapassam essa questão público-privado, né? Se bem que ter um sistema público tem, na minha opinião, feito toda a diferença para o Brasil, porque você tem coordenação das ações, né? Você tem acesso, você tem facilidade, as políticas podem ser mais coordenadas, né? Então, a gente tem aí tudo isso. O Júnior está perguntando para a gente por que o Brasil é tão atrasado em relação à pandemia. Sim. Não, antes de eu responder a pergunta dele, só para complementar, né? Eu acabei de ver um dado da OCDE que estava falando que o Brasil investe mal na saúde, né? Em comparação aos países que fazem parte ali, a gente investe 9,2%, a média dos países é de 8,8%, mas a maior parte dos investimentos é em saúde privada, enquanto que na saúde pública a taxa estava em torno de 4%. Então, é mais uma informação, né, que reforça isso que tu colocaste agora, né? Que, embora o SUS, assim como ciência, tecnologia e inovação, também tenham o seu papel reforçado nesse momento, né? Mostrando a sua importância, a gente, de alguma forma, não investiu o suficiente ou não deu o valor necessário para que essa estrutura de saúde fosse ainda melhor, né? Aí eu me pergunto também se essa estrutura que foi montada agora para atender a população, em alguma medida pode melhorar a estrutura no pós-pandemia, né? Num primeiro momento eu pensei que sim, mas num segundo momento daí a gente vem com crise fiscal, com dificuldade dos municípios de manter todos esses equipamentos e também os próprios profissionais. Então, a nossa realidade é bem complexa, né? E aí, pensando em responder a pergunta ali, né? Por que o Brasil é tão atrasado em relação à pandemia? Eu acho que vai um pouco disso tudo que nós tratamos aqui e também essa dificuldade de coordenar as políticas, né? Eu acho que falta articulação entre governo federal, estadual, municipal, né? Cada um parece que está indo para um caminho diferente e isso, essa comunicação, essa falta de articulação, claro, a crise que antecede também a pandemia, né? Porque nós entramos na pandemia numa situação já instável, né? Então, acho que tudo isso influencia nessa questão do combate, né, ao coronavírus e aos efeitos que ele tem causado. Eu vou dar uma pequena contribuição na pergunta do... Acho que é Luiz o nome dele, né? Tem Júnior no começo, mas me perdoa. Aí a questão do nome. Eu acredito que nós não estamos atrasados em relação à pandemia, porque a pandemia pegou todo mundo do mesmo jeito. Na verdade, a gente está um pouco adiantado, porque a gente conseguiu ver a pandemia depois dos outros. Então, a gente aprendeu com a realidade alheia. Eu acredito que nós estamos atrasados em relação à pesquisa, à ciência e às instituições que são necessárias para se combater essa pandemia, né? Então, a nossa tecnologia, a nossa inovação, a nossa capacidade de articulação, a nossa capacidade de resposta, né? Então, a gente tem a capacidade de viabilizar recursos, e aí esses recursos, eles
podem sim ser realizados. É uma falácia dizer que a crise fiscal atrapalha a pandemia. Isso é uma questão política, né? O orçamento do governo, ele pode, deve ser usado para isso, né? E existem formas que são muito diferentes do cidadão que o governo usa para pagar suas dívidas. O governo, ele financia na sua própria moeda, ele financia num prazo gigante, né? E ele pode comprar essa dívida mais barato no futuro. Enfim, ele tem muitas formas de fazer frente a essa pandemia. Então, não é a nossa pobreza, não caiam nessa, né? Não é a nossa falta de recurso humano, estrutura nós conseguimos viabilizar muitas, apesar de tudo, e apesar das desigualdades regionais, né? Mas eu acredito que o nosso problema é esse, é um problema institucional, né, que a gente está para trás, um problema de articulação, tem toda essa questão da dificuldade política, e aí a gente já entra também na questão do André, que é a influência do líder, né? Olha, a gente pode pensar de várias formas, né? A gente tem a questão federal, a gente tem a questão estadual, a gente tem a questão municipal e a gente tem a questão do cidadão, né? Então, a gente tem essas três esferas para pensar. E se você me pensar que se a questão do líder atrapalha, eu vou te dizer, olha, atrapalha. Veja a líder da Nova Zelândia, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. E vejam o caso do líder brasileiro. Você acha que atrapalha? Eu acredito que sim. Mas isso não nos exime da nossa parte também. Eu acho que o brasileiro ficou a dever, e ficou a dever muito, né, no seu papel na pandemia. Muitos governos municipais, instituições locais, estados lidaram mal com tudo isso, né? Então, não é só a questão da liderança em determinado nível. Eu acho que existem várias lideranças que lidaram mal. E se isso atrapalha? Sim, atrapalha muito, né? Se a gente tivesse feito o que era para ser feito e encarado a questão da pandemia com um problema de saúde pública, a gente já estaria saindo desse confinamento e em breve poderíamos retomar a nossa reconstrução pós-pandemia, né? Eu acredito que esse processo ainda vai bastante longe. E o ano de 2020, possivelmente, não vai ser o ano que a gente vai conseguir sanar ainda esse problema. Eu acredito que ele só vai ser sanado quando essa vacina chegar, né? Porque até lá, os nossos esforços coordenados não vão nos permitir nos livrar desse problema. E tudo isso é muito triste. E tem a ver com as lideranças? Fundamentalmente, eu acredito que tem. Sim. Sim, com certeza. Eu acho que a liderança é fundamental, né? E acho bem interessante também tu colocar este ponto do papel do cidadão, né? Porque a gente tem a mania de sempre encontrar um culpado e o culpado nunca somos nós, né? Mas a gente também tem uma responsabilidade, né? A gente também tem que se colocar nesse coletivo, né? Então, foi bem interessante tu colocar também esse ponto, né? E com certeza a questão do líder acho que atrapalha muito, né? A gente acaba tendo duplas mensagens, né? Isso, na verdade, em economia, você é doutoranda em economia também, a gente sabe que a sinalização ela é muito importante para os agentes. Sim. E quando os sinais eles são diferenciados, a coordenação das expectativas ela fica confusa. Então você tem que sinalizar os agentes e seguir uma reta, né, uma linha reta, uma ação coerente, para que os agentes eles tomem determinadas posições. Você não pode ter, por exemplo, um decreto em nível municipal, um estadual e um federal e uma outra ação por parte da população, né? Você tem que ter uma coesão de um trabalho. Isso é muito importante. Experimenta a nível de uma firma, cada um querer uma coisa.
não tem equipe que resolva o problema dessa firma, ou melhore as atividades, ou lucratividade, enfim. A gente tem que falar uma língua só, e isso faz tempo que a gente não está falando, não é só na pandemia. Sim. Né? Sim. E aí eu acredito que essa é uma lição que a pandemia deve nos trazer de volta, que é o nosso espírito de nação e de lutar pelo desenvolvimento, pensando sempre no bem comum. Não é no bem da classe A, da classe B, da classe que volta para C, para D, né? Eu acho que a gente tem que recuperar esse... Caiu um pouco a conexão. E não um país que tem uma ampla maioria de vez, e esse país não é melhor para todo mundo, né? Então a gente precisa pensar num caminho para a gente voltar a se desenvolver. E aí a gente retoma o nosso tema inicial. Ciência, pesquisa, universidade pública, parcerias público-privadas, investimento em ciência, em capital humano, seja formação de alunos, doutores, professores. E tudo isso é fundamental nesse processo, né? Sim. Tem um aluno ali falando das mulheres. Esse virou um meme, por assim dizer, né? É muito importante que as mulheres lidam melhor com a pandemia. Eu acho que para o próprio instinto da mulher, né? Enquanto a mulher quer cuidar, ela quer proteger, ela tem maior sensibilidade, e eu acho que isso tem tudo a ver, eu acho que é próprio da mulher. E sem desmerecer a competência, porque são todas mulheres altamente competentes, né? Eu acho que quando você junta a sensibilidade com a competência, não tem como dar errado, né? Sim, com certeza. Eu acho que, como a gente estava falando, né, a pandemia acentuou as nossas dificuldades, e essas dificuldades que são anteriores à pandemia têm afetado a nossa capacidade de inovar, né, tendo em vista esse contexto instável e essa falta de confiança, né, dos empresários e das instituições em inovar. E aí, falando da questão da mulher, né, eu tenho visto muitas notícias retratando a participação da mulher nesse contexto da pandemia, né? Acho que talvez em nenhuma outra crise a gente tenha visto a participação tão grande da mulher, né? Então, quem sabe seja uma oportunidade da gente reforçar a nossa capacidade, né? Tendo em vista que ela sempre foi questionada, né? E não é à toa que nós conseguimos, de alguma forma, encontrar o nosso espaço, né? Estamos ainda lutando, mas acho que a mulher tem, sim, total capacidade para continuar e para gerir qualquer processo, né? E gerir toda, mesmo que em ambiente de pressão, enfim. Acho que muitas notícias vêm trazendo a participação da mulher nessa pandemia. Isso, né? Eu acho que a gente, como um país que é claramente marcado por várias questões de gênero, né? De gênero, de raça, está na hora da gente parar e repensar, né? Essa pandemia vem nos mostrar tudo isso. Mulheres não devem ganhar menos por razão nenhuma. Pessoas que têm cores diferentes não devem ser consideradas diferentes de forma nenhuma, né? Pessoas que têm orientações, sejam religiosas, sejam sexuais, ou qualquer que sejam elas, a gente não pode deixar esse debate que é ultrapassado do século, nem passado, eu acho que é do século retrasado, voltarem à tona no Brasil. Isso também atrapalha muito, né? A gente tem que se unir em torno daquilo que é importante. Mulheres são importantes, e elas não são minoria, a gente sabe que elas são maioria, né? Então, questões de gênero e qualquer outras questões, elas não devem fazer parte. E esse contexto, ele veio nos mostrar isso, né? A sequenciadora do genoma do coronavírus no Brasil é uma mulher negra, né? Sim. Eu acho que não é mais questão de capacidade, é uma questão de oportunidade
e a gente deve passar uma borracha nesse passado preconceituoso em qualquer um dos seus âmbitos, né? E as mulheres estão de parabéns no combate à pandemia, sim. Sim, com certeza, com certeza. E esse exemplo que tu deste agora acho que é bem simbólico, né? E por outro lado, também tenho acompanhado algumas notícias que falam que a produção científica da mulher também está bem abatida em razão dessa dificuldade de trabalhar em casa, de atender os filhos, dessa dupla jornada, né? Então, isso também revela a nossa dificuldade enquanto mulheres, né, de gerir todos essas tarefas, né? Então, quem sabe esse momento, além de reforçar isso, trazer a nossa desigualdade de gênero, possa ser também um marco para que isso diminua, né? Ou não aconteça, enfim. É verdade. Essa é uma questão importante. Quem está falando ali da minha imagem? Pois é. Tá aparecendo? Mas eu não sei eu não sei o que fazer aqui, porque para mim tá normal aqui. Eu tô conseguindo ver você e me ver também na câmera, mas para mim agora apareceu como se computador de alguém também que faz como isso. se a tua imagem tivesse congelada. Ah, é? Então tá, mas de qualquer modo, né? Eu penso que o fundamental, em termos de uma perspectiva do nosso país nessa questão da pandemia, né? Eu acho que em termos gerais a gente lidou mal, e uma das questões tem sido a questão da inovação, da tecnologia e da coordenação de políticas para isso. E é uma hora para repensar, é uma oportunidade que nós temos, porque a gente sabe que se você olhar para a história, essa não é a primeira pandemia. As pessoas se pegam surpresas que essa pandemia mudou a nossa vida, essa pandemia é uma coisa inédita. Não é, gente. Se a gente olhar ao longo da história, vocês vão ver lá pelo menos umas 20 pandemias importantes, né? Então, essa questão, ela só veio se acentuar por conta da economia altamente integrada e globalizada que nós temos agora. Não vamos pensar que as pandemias acabaram. Inclusive, novos vírus já estão sendo descobertos até no presente momento. Sim. Vamos nos preparar, não para a próxima pandemia, vamos nos preparar para qualquer coisa que nos torne aptos a melhorar a vida das pessoas e o desenvolvimento econômico da nossa nação. Vamos estar alertas. Inclusive, quando tu começou a falar, eu pensei justamente nisso. Porque pode ser que a próxima crise não seja sanitária, mas pode ser de qualquer gênero, né? O que a gente precisa é estar preparado, né? E para estar preparado, a gente precisa pensar numa agenda de desenvolvimento, né? Urgente. E não tratar os problemas que nós temos no país de forma paliativa, né? Ou fazer políticas de governo, né? A gente precisa de políticas que tratem os problemas a longo prazo, né? Políticas de Estado, né? E aí, só dessa forma, a gente vai conseguir se preparar para qualquer crise, né? Claro que toda crise vai gerar efeitos e a gente vai tentar mitigar, né? Mas a gente consegue se fortalecer, ser mais forte para enfrentar as adversidades, né? Isso em qualquer esfera, né? Tanto na economia quanto na vida, né? A gente tem que estar pensando em se preparar. Exatamente. Acho que é esse o mais importante do debate. Tem que ficar claro, né? Obviamente, para nós todos, enquanto cidadãos, mas tem que estar bem claro na mente daquelas pessoas que a gente coloca para nos representar, os nossos policymakers, né? Eles precisam saber que inovação, saúde pública,
ciência, tecnologia, ensino público de qualidade devem estar no centro de uma estratégia de desenvolvimento, e não o contrário. É isso aí, é isso aí. Esse é o caminho. Agora, como fazer, eu acho que nós sabemos como fazer, né? Eu acho que falta a vontade política, falta nós conseguirmos estabilizar, né, essa crise política que nós vivemos, organizar as contas, né? Acho que tem muitas etapas aí, mas acho que a gente é plenamente capaz. Acho que a gente tem condições de solucionar, né? Ou de mudar essas políticas e fazer algo realmente estrutural, né? Acho que se com pouco nós conseguimos fazer até bastante, imagina Com um pouquinho quando mais. nós nos organizarmos efetivamente. É verdade. Como diz aquela brincadeira lá, imagina se a gente combinar direitinho, né? Vai dar Sim. tudo certo. Exatamente, exatamente. Professora, a gente tem ainda uns 10 minutos, né? Ainda não apareceu aqui a contagem, eu sei que aparece em algum momento. Mas a senhora queria deixar alguma mensagem final? Eu acho que a mensagem final é essa mesmo, que a gente mencionou, né? Eu acho que a gente deve, enquanto cidadão, pensar na importância de tudo isso que a gente está vivendo agora e pensar que a gente tem que se preparar para os próximos 10 anos, 20, 30, né? E começar a atribuir toda a importância realmente que a gente precisa dar para essas questões fundamentais e que estão intrinsecamente ligadas com aquelas coisas que a gente precisa para tornar o nosso país um país melhor para todo mundo, né? Então, nenhum país conseguiu se desenvolver sem investir em educação, em ciência e tecnologia. Não existe, gente. Não existe. Não existe, né? É claro que você vai fazer um monte de política junto com a educação e não é só a educação. Mas a gente tem que apoiar, enquanto cidadão, todo tipo de política que venha a fazer essa situação ser revertida, essa situação que há pouco a Natália comentou com a gente, de 50% dos alunos não terem ensino médio. Se a gente olhar para a quantidade de alunos que até 25 anos, né, que entraram na universidade, a gente vai ver que o Brasil tem uma taxa tão pequena, em torno de 17%, isso deve estar caindo já, esse dado que eu falo é de uns 2 anos atrás, enquanto em países da Europa isso é mais de 60%. Então, a gente precisa pensar nisso, né? E a questão de falta de recursos, não é, gente. A gente não pode dizer que um ajuste fiscal vai liberar dinheiro para a educação, não é isso. Sim. Isso é uma escolha de política. A gente tem que destinar o recurso que se deve à educação, né? E aí eu vou dar uma razão para vocês, né? Um país com pessoas mais educadas produz mais, Sim. produz melhor, né? Então, essa é uma razão pela qual investir hoje torna o país maior amanhã. Né? Então, a gente tem que fazer todos os esforços necessários para isso, para não ser pego por nenhum choque. Quando eu digo choque, né, eu me refiro a uma pandemia, a uma mudança no cenário externo, ou qualquer coisa que venha acontecer. Né? A gente tem que estar preparado, investir naquilo de melhor que nós temos, que é o nosso capital humano, que é a nossa infraestrutura econômica e social. Acho que essa é a minha grande mensagem. É isso aí, eu concordo plenamente. Acho que eu tenho visto muito, né? Isso também é parte da minha pesquisa de doutorado, uma valorização da criatividade, né? Só que a criatividade, ela pressupõe um conhecimento prévio. Então, é fundamental que a gente invista em educação, invista em conhecimento, né? Porque a partir do momento que tu conhece a tua realidade e consegue linkar a tua realidade com teorias, com
com educação, né, de modo geral, tu consegue ser mais criativo, né, e consegue, então, trazer soluções inovadoras, né, e isso entra tanto no contexto pessoal, né, quanto no contexto empresarial, né. Então, a educação é o caminho necessário para que a gente consiga resolver problemas estruturais, né, e consiga tornar as empresas mais inovadoras, né. Então, acho que a minha mensagem também final vai nesse sentido, né, de que a gente precisa investir em soluções estruturais, e uma delas está ligada fundamentalmente à educação. Né? A educação vai tornar as pessoas, tornar as pessoas mais criativas, com certeza. Certamente. Bom, então acho que vamos encerrando por aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Acho que aqui para mim não apareceu mais nenhuma pergunta. Para mim também não. Então tá, acho que vamos encerrando então, né? Vamos encerrando, né? Eu agradeço a oportunidade de dividir essa fala com você. Agradeço ao Sejur pelo convite e me coloco à disposição de todos aqueles que desejarem, né? Pode me chamar pelo Instagram. Estou sempre à disposição. E aí continuamos, espero que pensando mais e melhor no futuro e nesse tema importante aí da ciência, da inovação, da pesquisa, como uma meta de vida para todo mundo. Com certeza. Também agradeço muito a oportunidade dada pela Sejur, né? Foi um prazer debater aqui contigo, te conhecer melhor, né? Espero que a gente se encontre em breve, né? E muito obrigada a todos que participaram, enviaram perguntas, comentários. Estamos aí à disposição. Pedimos desculpas da minha parte, a questão do eco aí, a gente deixou alto o fone, mas acho que nas próximas a gente vai corrigindo as rotas. Sim, com certeza. Eu também peço desculpas, estamos nos ambientando ainda no contexto do Instagram. Tá ótimo. Acho que tem gente que quer assistir ele de novo. Obrigada, Então, gente. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.